Pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, estejam todos me ouvindo. Vamos lá. Depois de muito tempo, estamos de volta, né? Faz tempo que a gente não se fala. Esse tempo maluco, que eu não consigo mais entender nada. Não sei se hoje é segunda. Eu só sei que hoje é segunda porque eu estou com vocês. Vamos lá. Saudade dessa turma. Nossa, só tem 16 pessoas na sala ainda, hein? Tem muita gente da turma de vocês que está indo embora, pessoal? Não sei não, professor. Não? Sim, professor, acho que já desistiu umas 10, 15 pessoas já. Nossa, cara. Caraca. É complicado, né? O pessoal Porque começa... a turma era quase 80. É complicado. Mas vamos lá. Pessoal, dando início aí à nossa aula de hoje, primeiro nós vamos fazer a correção do exercício que eu passei para vocês. Em seguida, nós iremos falar de um assunto novo. Na verdade, não é tão novo assim, porque a gente já trabalha ele em sala de aula. Mas os conceitos dele, a gente vai falar hoje, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre DRE. Uma coisa muito bonita, muito legal, muito interessante. Vamos lá, todos vocês fizeram o exercício? Quem fez, levanta a mão. Espero que todos tenham feito aí. Tem uma mão, eu acho que tem um aplicativo aqui de mãozinha que vocês podem fazer assim. Assim. Vocês podem usar. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos logo para as de curtas. Vamos fazer a correção do nosso exercício. Todos vocês estão enxergando aí? Professor, eu acho que tem gente para entrar, que está esperando a permissão lá de anfitrião. Está esperando a permissão? Eu já permiti todo É, mundo. vê se entrou. É que... Deixa eu ver quem é a galera. Não. Aqui na minha lista não tem mais ninguém. Ah, tá. Então eu vou pedir para a menina fechar e abrir de novo, então. Obrigada. Isso, imagina. Pede para ela fechar aqui. Todos que estão... Eu tenho 18 pessoas na sala, mas aguardando não tem mais ninguém. Pronto. Já, pessoal? Não, sim. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui então a imagem. Que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ó, que bonito. Todos vocês estão enxergando aqui, pessoal, a telinha? Nosso questionário? Pergunto para vocês, se vocês quiserem escrever à mão aqui, fiquem à vontade, tá? O que é a depreciação e para que serve? Ponto de interrogação. Não? Ó, vou ler o que eu coloquei na minha. Tá. Eu, como sempre, né? Nunca cala a boca, mas enfim. Depreciação é o custo ou despesa ligado ao desgastos durante o uso de um bem ou direito que a organização adquire. Serve para registrar/controlar a redução do valor do ativo de acordo com a vida útil determinada pela política da empresa. Perfeito, perfeito. Exatamente, assim, trocando em miúdos, é exatamente isso que a gente tratou na aula passada. Eu vou trazer aqui o conceito, que é o mais próximo do que a gente tem lá no CPC 27, que é o CPC que vai tratar do imobilizado. O CPC, ele trata, assim, em linhas gerais, que a depreciação é o registro contábil do desgaste do bem. Então, todo bem, né,
ou em alguns casos todo direito, ele vai sofrendo desgaste ou vai sofrendo a redução em decorrência do tempo, da sua utilização. Para que a gente possa registrar isso na contabilidade, a contabilidade tem um mecanismo chamado depreciação, né, que é o que faz o registro contábil desse desgaste do bem. E esse desgaste pode ser causado tanto pela ação do tempo, quanto pela sua utilização. Então, essa é a definição mais assertiva do que a depreciação. E, trocando em outras palavras, é isso que você acabou de falar. Perfeito. Próximo exercício, nós tínhamos aí um enunciado, né? Eu vou ler com vocês e a gente vai fazer ele, tá bom? A empresa Johnny Limitada comprou um veículo no valor de R$30 mil em 1º de março de 2020. De acordo com a política da empresa, os veículos possuem vida útil de 5 anos, igual que a gente tratou lá nos nossos vídeos, né? Em discussão sobre o valor de revenda após o término da vida útil, concluiu-se que o veículo poderia ser vendido por 12 mil. Com base nessas informações, responda: qual é o valor depreciável desse veículo? E aí vamos lá, para a gente fazer trazer aquele reforço daquele vídeo que a gente passou e das nossas aulas. Quais as informações que a gente tem aqui, ó? Deixa eu pegar a canetinha aqui e deixa eu desbloquear isso daqui. Cadê? Aqui. Aqui. Cadê lá? Ah, aqui. Achei de novo. Aqui. Vamos lá, então. A empresa Johnny Limitada... Nossa, pessoal, peraí. Quais são as informações que a gente tem? A empresa Johnny comprou um veículo de 30 mil, correto? Em março de 2020. De acordo com a política da empresa, esse veículo vai durar 5 anos, tudo bem? Então ele vai ser depreciado totalmente nesses 5 anos. Ao final desse período de vida útil, a empresa entende que esse veículo pode ser vendido por até 12 mil reais. Então a gente tem essas informações, né? O valor que foi comprado, a data de compra, o tempo de vida útil dele, perfeito? Qual é a primeira pergunta que nós temos aí? Qual o valor depreciável do veículo? Como é que a gente vai saber disso? Ora, a gente lá naqueles slides que a gente viu e naquele videozinho que a gente viu nas aulas anteriores, a gente falava sobre algumas informações. Uma delas era o custo do bem, que é o que a gente tem aqui, ó. Quanto o bem custou? É esse daqui. O custo do bem é esse aqui. Eu sei a vida útil dele, que é 5 anos, perfeito? E eu sei esse valor aqui, que é o que ele vai ser vendido após o término do período de depreciação. Se esse aqui é o valor que ele pode ser vendido após o término da depreciação, isso quer dizer que esse valor aqui é o valor que vai sobrar depois que eu depreciar tudo, depois que eu depreciar os 5 anos. Então, esse daqui é o valor residual. Bem? Então, a gente já sabe qual é o custo e sabe qual é o valor residual. Então, qual é o valor que esse bem pode ser depreciado? Ora, 30 mil menos 12 mil igual a 18 mil. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, ó. Opa, deixa eu limpar aqui essa bagunça. Já fiz as anotaçõezinhas aqui. Olha lá. Nós temos o valor do bem, né? 30 mil reais menos o valor residual de 12. Eu sei, então, que o meu valor depreciável, ou o valor que eu posso depreciar no decorrer da sua vida útil, é de 18 mil reais. Espera só um minutinho, deixa eu matar alguém. Ligação tá deixando ela jogar melhor. Peraí. É normal, pessoal, vamos lá. Isso aí. Ih, eu perdi vocês. Cadê vocês? Deixa eu achar quem é. Achei. Achei quem estava no metrô. O Guilherme está vindo para casa agora, hein, Guilherme? Boa volta para casa, Guilherme. Fique com Deus. Se cuida.
Vamos lá. Então, nós temos aí a primeira resposta, né? Qual o valor depreciável? O que é o valor depreciável, pessoal? É o valor que eu posso depreciar o bem. É o valor que vai sofrer a depreciação, né? Qual é o valor que pode ser reduzido no decorrer desse processo? São esses R$18.000, tudo bem? Próxima pergunta, qual o valor residual? O valor residual a gente já deu aqui, ó. O enunciado já deu pra gente. O valor residual é de R$12.000. Por quê? O que é o valor residual? É o valor que vai sobrar do bem após o término da depreciação, tudo bem? Ou após o término da vida útil. Perfeito? Opa! Aqui. Vamos lá. Fechei aqui. Próximo item que nós temos aqui, próxima pergunta. Qual o percentual de depreciação anual? Lembra que a gente falou também, pessoal, lá no vídeo, sobre como calcular? A gente vai usar a regrinha de 3. Como que a gente vai usar essa regrinha de 3? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, vocês estão vendo. Tá aqui, tá aqui. Tá, pronto. Como que a gente vai usar essa regrinha de 3? Eu tenho as informações, né? 5 anos é o período total da depreciação. Então, eu sei que a vida útil do meu item é de 5 anos, e nesses 5 anos eu vou depreciar 100% do valor depreciável, perfeito? Se em 5 anos eu deprecio 100%, em um ano eu deprecio quantos por cento? E a gente vai fazer a regrinha de 3, né? A multiplicação em x. Então, eu vou multiplicar 5 vezes x e 1 vezes 100. 1 vezes 100 é igual a 100. E dividido por 5, por quê? Porque ele vai ser igual ao x, né? Igual a x vezes 5. Na verdade, então, como é que eu vou fazer? Eu vou passar pelo... trocar de lugar, né? Do sinal de igual. Se ele era multiplicação, ele vem a divisão. A regra que vocês devem estar vendo aí também nas aulas de matemática. Legaisíssimas aulas de matemática. Por sinal, a aula de matemática é muito gostoso. E... vocês vão fazer o seguinte cálculo. Vocês já fizeram 1 vezes 100 e agora vão dividir pelo valor que vocês multiplicaram pelo x. Então, eu tenho 1 vezes 100 é 100, dividido por 5, 20. O que ele está perguntando aqui? 5 é igual, se 5 é igual a 100, 1 é igual a quanto? 1 é igual a x, no caso, x é igual a 20. O que seria esse 20? Se o 100 de 5 é 100%, o 20 de 1 é 20%. Então, o percentual de depreciação anual é de 20%. Tudo bem? Isso aqui já é bom para vocês, caso também vocês venham a fazer a provinha aí se vocês virarem contadores, né, e forem fazer a prova do CRC, vocês já têm algumas questões aí que podem cair também, tá bom? Próxima pergunta que ele fez, qual o valor de depreciação mensal do veículo? E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Qual é o valor de depreciação anual? É os 18.000, que é a base de cálculo, que é o valor do veículo, ou o valor depreciável do veículo, isso é importante lembrar, não é o valor exato do veículo, e sim o valor depreciável, tudo bem? E esse valor a gente vai multiplicar pelo percentual que a gente encontrou aqui em cima. Olha aqui, qual foi? 20%, né? Então, 18.000, que é o valor depreciável, vezes 20%, igual a R$ 3.600, que é a depreciação anual, perfeito? Mas ele está perguntando aqui anual? Não, ele quer saber mensal. Como eu vou fazer o cálculo da depreciação mensal, então? Eu vou pegar o valor da depreciação anual e vou dividir por 12. E aí a gente chega no valor mensal de R$ 200 por mês. Beleza? Vamos para o próximo... aqui eu deixei também uma outra forma de fazer esse cálculo, né? Qual é a ideia que nós temos aqui? O enunciado fala para a gente que o período de depreciação total desse bem, ou do seu valor depreciável, é de 5 anos, correto? Cada ano tem 12 meses. Então, 5 anos vezes 12 meses dá igual a 60 meses, perfeito? Se eu dividir o valor depreciável, olha lá, se eu dividir o valor depreciável por 60 meses, que é o tempo total da vida útil, eu vou chegar nos 300. Ué, aqui tá errado. Eu coloquei o valor... tá. Eu coloquei o valor errado aqui. É R$200, perdão. Tá? Então, a gente vai ter duas formas para fazer esse cálculo. Ou eu faço ele dividir, ou eu vou fazer a multiplicação do percentual, correto?
Ou eu vou fazer a multiplicação. Professor, Oi, pois não. 3.600 dividido por 12 dá 300. Ai, cara, perdão. Desculpa. Eu tô colocando errado aqui. Ai, meleca. Perdão. Pronto. Obrigado. Eu tô vendo, porque eu tô explicando aqui para vocês, eu tô tentando dar seguimento, eu tô falando, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu apaguei o de baixo, mas na verdade era o de cima. Obrigado. De Desculpa, nada, pessoal. imagina. Mas obrigado. Vamos lá. Então, as duas formas da gente fazer o cálculo. A primeira delas é multiplicar o valor total depreciável pelo percentual, que eu já... Perdão. Isso. Aí eu recebi uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma coisa aqui com vocês. Ué. Ixi. Vocês estão me vendo ainda, pessoal? Sim? Beleza. Sim, sim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro arquivo aqui. Ah, não. Esse daqui tá ruim. Espera só um minutinho, vamos lá. Eu quero abrir um outro arquivo aqui para responder uma pergunta, mas não está rolando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consegui. Tudo bem. Aqui. Vocês continuam vendo a tela do meu Word das questões, correto? Perfeito. Vamos lá. Então, quais são as duas formas de cálculo que a gente passou aí? A primeira delas é os 18 mil, que é o valor depreciável, vezes 20%. 20% é o valor de depreciação anual, correto? Nós chegamos, então, nos 3.600. E aí, para calcular a depreciação mensal, o que a gente fez? A gente pegou o valor da depreciação anual e dividiu por 12. 3.600 por 12 é igual a 300, perfeito? Agora sim, perfeito. Só que aí nós temos uma outra forma de fazer esse cálculo, que eu posso pegar o valor total depreciável e dividir por 60. Por quê? 12 vezes, que são 12 meses, né? Vezes os 5 dos 5 anos, eu tenho 60. Dividindo os 18 mil pelos 60 meses, eu tenho também os R$300 que eu vou depreciar mensalmente. A pergunta é, professor, eu posso fazer... Cadê aqui? Deixa eu pegar para fazer a leitura. Eu posso fazer a divisão dos 18 mil pelos 5 anos? Pode. Aí eu vou ter também a depreciação anual, que é os 3.600. Então, os R$3.600 é o que eu vou depreciar por ano. Aí, da mesma forma, para a gente achar o valor da depreciação mensal, é só eu dividir por 12, que aí eu chego nos R$300. Tudo bem? Professor. Oi, estou ouvindo. Você consegue voltar na 4 rapidinho, só para me ver uma coisa? Essa aqui? Isso. Peraí. Se vocês quiserem tirar foto, é até legal. Deixa eu colocar um bonequinho para vocês tirarem foto, assim, ó. Pronto. Pronto. Tirou? Tirei. Beleza. Pronto. Então, vamos lá. 4, 5, e agora nós já fizemos duas formas de cálculo para 6. Pergunta que ele faz aqui. Qual o lançamento deve ser feito para a depreciação desse veículo em março de 2020? Porque ele comprou em março, já começou a utilizar, já fez a depreciação. Isso é um ponto muito importante, tá, pessoal? Os bens, não só o veículo, mas todos os itens que forem depreciáveis, né? A gente falou dos itens que são depreciáveis lá na aula anterior.
eles só vão passar a sofrer o efeito da depreciação, ou melhor dizendo, só vão passar a ter a contabilização dessa depreciação a partir do momento que eles são disponibilizados para utilização nas operações. Por exemplo, vamos imaginar que aqui no escritório a gente faz aquisição de um novo veículo para levar o cliente para fazer visita de imóveis, por exemplo. Só que eu compro esse veículo e aí ele precisa, por algum motivo, ele saiu da concessionária sem seguro. Eu não posso rodar com esse carro enquanto ele não tiver seguro, né? Para que eu possa me garantir, para que eu possa ficar tranquilo. O que a gente vai fazer? Ele não vai entrar para a operação agora. Ele só vai começar a rodar, só vai começar a me gerar benefícios, e isso é uma das condições do ativo imobilizado, para que ele possa ser considerado em operação, ele vai precisar me gerar benefícios. Como ele está guardado, ele não está me gerando benefício algum, não está sendo utilizado na minha operação normal ou nas minhas atividades normais, ele não vai ser depreciado. Ele só vai passar a ser depreciado a partir do momento que eu colocá-lo em utilização. Acontece algo semelhante quando a gente faz compra de maquinário, por exemplo. Muitas vezes, principalmente em máquinas de grande porte, quando a gente fala aí de indústria, a maioria delas precisa que haja um treinamento para as equipes utilizarem esse maquinário e também é necessário a instalação de algum material específico ou de algum software específico. Nesses casos também, não é quando o maquinário chega na empresa que ele vai passar a ser depreciado. Ele só vai passar a sofrer a depreciação e a contabilidade só vai passar a registrar a depreciação a partir do momento que ele for totalmente instalado, que esses softwares estiverem instalados, que todo mundo já souber utilizar a máquina, que já tiverem feito testes e viram que ele realmente pode começar a funcionar, aí sim, só a partir desse momento que ele vai passar a sofrer o efeito da depreciação e vai poder ser contabilizada a depreciação referente a esse item. Tudo bem? Isso é importante a gente falar, isso é uma informação que vai estar lá dentro do CPC 27, dentro da última revisão, e das primeiras a gente já tinha essa previsibilidade também, tudo bem? Então o bem só vai começar a ser depreciado a partir do momento que ele começar a gerar benefício para a gente, tá bom? E aí vamos para o próximo, para esse item, né? Como é que a gente vai fazer o registro dessa depreciação? A gente vai utilizar o seguinte lançamento, débito e crédito, né? Eu vou registrar um débito de despesas com depreciação de veículos no valor de R$300, que é o valor que a gente calculou lá em cima, contra depreciação acumulada de veículos no valor de R$300. E aí nós temos uma dúvida. Por favor. Ô, professor, Diga. em relação ao que você estava falando, né, que só vai depreciar quando começar a trazer benefício. Isso. Um exemplo, se comprar um carro e o carro ficar parado 1 ano, só começar a rodar para a empresa no outro ano que ele foi comprado. Vai começar a depreciar só naquele outro ano, esse ano que ele ficou sem rodar, não perde nada? Não, não deveria. Em alguns casos, principalmente quando a gente está falando de veículos, pode ser que a empresa opte por fazer a depreciação. Até para registrar, porque no caso do veículo, mesmo quando ele está parado, ele vai sofrer a desvalorização. Então, eu posso fazer a consideração disso. Ou eu posso também, em alguns casos, e aí seria o mais adequado, eu prolongar a vida desse bem. Porque se eu, por exemplo, vamos imaginar, a gente comprou o veículo em março. Vamos imaginar assim, a gente comprou o veículo aqui no escritório. A gente comprou o veículo em março para fazer a visitação de imóveis. Só que aí a gente não está mais visitando imóvel por conta da lei de distanciamento. Eu falo, puxa vida, o que a gente vai fazer com esse carro? Vou depreciar? Não seria correto. Por quê? Ele não vai... Vamos imaginar que o veículo dure 5 anos para mim. Poxa, mas aí a gente vai utilizar mais que 5 anos, porque esse ano ele não vai rodar. Tudo bem que ele vai precisar de manutenção e tudo, mas ele não vai rodar. O que eu posso fazer? Poxa, ao invés de a gente considerar como 5 anos, eu vou colocar esse bem para depreciação por 6 anos. E aí eu vou diluir ou eu vou dividir, por exemplo, se a gente usasse esse mesmo caso. Comprei o veículo de 30 mil, esse veículo de 30 mil vai ser depreciado, seria depreciado em 5 anos, só que
e aí pelo valor depreciável de 18 mil, só que aí eu sei que eu vou ficar um ano a mais com esse veículo, porque considerando o ano que eu comprei, né? Porque esse ano praticamente está perdido, né? A gente não, muito dificilmente vou voltar a utilizar, ou eu utilizaria da forma que eu utilizaria se a gente estivesse numa situação comum. Então eu vou aumentar o tempo de vida útil dele. Ao invés de serem 5 anos para depreciar os 18 mil, eu vou depreciar por 6 anos. Isso pode acontecer também. Ou eu posso modificar o valor depreciável. Isso tudo tem que ser discutido. Para que a gente possa chegar numa conclusão razoável, eu preciso conseguir mensurar, e é lógico, eu seria o mais adequado, né? A gente emitisse um relatório com relação a isso. Para que todo bem que eu faço depreciação, se eu não tiver política, se eu tenho a política da empresa, eu já vou utilizar ela. Nesses casos, e aí a gente coloca agora, que é a questão do distanciamento social, aí eu faria um relatório para justificar porque que esse veículo, esse bem específico está sendo depreciado de uma forma diferente. Mas aí tem um outro ponto, que a gente vai falar lá do CPC 00, que é a estrutura conceitual das demonstrações contábeis. O CPC 00, ele vai falar o seguinte: todo contador, toda empresa precisará avaliar a relação entre custo e benefício de se fazer um procedimento. Se a contabilidade e a administração entender que o custo que ela vai ter para fazer essa alteração, ou todo o desgaste físico e mental que ela vai ter para fazer essa postergação de um ano, não vai ter muita vantagem, ela fala, não, deixa isso aí e continua depreciando. Pode ser algo comum. Por exemplo, as empresas de manutenção de telecomunicação, Icomon ou essas outras empresas que fazem manutenção da NET. Eles têm uma frota inimaginável, se bem que no caso deles eu acredito que seja locação, mas se fosse, por exemplo, se fosse de propriedade deles, seria vantajoso para eles mexerem no procedimento no cálculo de depreciação de toda uma frota? Não vale a pena, né? Então eles fazem outro mecanismo para lá na frente fazerem alguma adequação, tá bom? Mas aí, via de regra, só quando ele começa a gerar benefício para a empresa, tá bom? Então aí, pessoal, o lançamento que nós temos, né? Para a gente fazer o lançamento da depreciação. Despesa com depreciação, sempre um débito. Esse débito vai estar lá na DRE, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Por que ele está na DRE? Porque essa depreciação mensal, ela é referente ao mês que acabou de passar e que eu utilizei esse veículo. Então, respeitando o princípio da competência, eu preciso fazer o registro dentro do mês em que ele ocorre. Tudo bem? Por isso que a depreciação, inclusive, é feito o registro mensal. E o outro lançamento, que é o lançamento credor, né? A gente lança com a conta depreciação acumulada de veículos, de R$300 também. Esse valor, lembrando que essa conta é uma conta credora, né? Que vai ficar uma das poucas contas credoras que a gente vai ter lá do lado do ativo, porque o ativo é de natureza devedora. Então, ela é uma conta redutora do ativo. Ela vai estar logo abaixo da linha de veículos. Eu vou ter lá, veículos, R$30 mil, se eu só tivesse esse veículo. Logo abaixo eu tenho lá, depreciação acumulada de veículos, R$300. Para quê? Para que o usuário da informação, na hora que pega aquele relatório, ele fala, poxa, a empresa tem um veículo lá de 30 mil, mas esse veículo não vale mais 30 mil, ele vale 30 mil menos os 300. Então, ele vale 29.700. O cara já sabe na hora que ele faz a leitura. Tudo bem? É importante que a gente se apegue a isso. Perfeito? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer dar um grito? Alguém quer comemorar? Professor, Oi? deixa eu te perguntar, então nessa 6, não seria necessário fazer o balanço patrimonial? Ou era só esse lançamento aqui que você Era só o pediu? lançamento. Só o lançamento. Ah, tá. Tá, só para vocês saberem como funciona o lançamento da depreciação. Perfeito? Obrigada. Imagina. Vamos lá, item 7. Qual o total da depreciação acumulada deste veículo em dezembro de 2012? Aqui é fácil, né, pessoal? Também, só multiplicar. Deixem a professora de matemática de vocês orgulhosa. Mais orgulhosa do que ela vai estar de mim, que eu dividi lá errado e deu 200 ao invés de 300. Mas vamos lá, foi só um erro de digitação. Meses de março até dezembro eu tenho 10, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Perfeito? Então são 10 meses. 10 meses vezes R$300 por mês, eu tenho um total de depreciação de R$3.000.
Então, nesse caso, o valor de depreciação acumulada no final de dezembro de 2020 é de R$3.000. Então, quanto esse veículo valeria em dezembro? Os R$30.000 menos os 3, ele valeria 27. Perfeito? Sim, professor. Beleza, vamos para a próxima. Ó, aí no próximo... Deixa eu ver se tem bastante coisa aqui. Tá. Aqui. Vamos lá. A empresa Rata Marrata adquiriu uma prensa mecânica no valor de R$800.000 em em 1 de maio de 2020, perfeito? De acordo com a política da empresa, esta prensa deverá ser depreciada a uma taxa de 10% ao ano. Olha como eles foram legais. Olha como eles foram legais. Eles colocaram aí a taxa de depreciação, mas não colocaram o tempo de vida útil. Mas aí é fácil a gente saber, né? Em reunião, concluiu-se que após o final de sua vida útil, essa máquina terá o valor aproximado de R$250.000. A gente já sabe também do que se trata esse valor após o final da vida útil. Então, com base nessas informações, responda, primeiro, qual é a vida útil da máquina em anos? Essa está mais fácil ainda, né, pessoal? Se a depreciação anual dela vai ser feita em 10% ao ano, para que a gente chegue do 10% até o 100%, eu multiplico ele de 10 vezes 10, eu sei que em 10 anos a gente vai conseguir chegar. Mas, se eu quiser fazer o cálculo mesmo assim, eu vou fazer da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Ó. Deixa eu voltar lá, que lá esse daqui eu não coloquei. A gente colocaria um ano igual a 10%, x, quanto que eu vou ter 100%. E aí eu saberia que o tempo de vida útil dele é de 10 anos, fazendo a multiplicação em x e respeitando a regrinha de 3, tudo bem? Aqui então nós teríamos desgaste anual de 10% ao ano, em 10 anos eu deprecio 100%, tudo bem? Aqui é bem simples também. Eu gosto dessas continhas de regrinha de 3, elas são legais, né? São úteis para bastante coisa. Depois ele pergunta, qual o valor depreciável da máquina? Nós temos aí o valor do bem de R$800.000, perfeito? A gente falou lá no início da nossa apresentação. Depois ele pergunta para a gente qual o valor, ele apresenta para a gente qual é o valor residual. O valor residual é aquele valor pelo qual nós poderíamos vender essa máquina ao final da realização dessas atividades, tudo bem? Então, no caso, ele está falando que a gente pode vender essa máquina ao final da nossa operação por R$250.000. Se eu posso vender ela por R$250.000, isso significa que eu terei que fazer a depreciação, eu poderei utilizar como valor depreciável, como base de cálculo para o valor depreciável, o valor de R$550.000. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Maravilha. Professor, Oi. então vai ser sempre nessa ordem, valor do bem menos valor residual? Ixi, que eu fiz aqui. Peraí. Aqui você está falando? Isso, na 9. Na 9. Exatamente, por quê? É lógico que eu vou poder fazer outro tipo de pergunta, mas o que ele está perguntando para mim aí? Qual é o valor depreciável? O valor depreciável é o valor que eu posso depreciar, né? Caso ele, assim, todo exercício ele vai precisar apresentar para a gente ou o valor específico ou alguma forma de calcular. Por exemplo, ele poderia falar, olha, o valor depreciável, o valor residual desse bem foi estipulado em 20% do valor total do bem, ou em 25%, ou em 50%. Então, a gente tem como saber, né? Então, via de regra, ele sempre vai falar para a gente qual é o valor residual, se ele quiser que a gente fale qual é o valor depreciável. E a ordem vai ser sempre essa, o valor do bem, que é o valor pelo qual eu adquiri, menos o valor residual, que é o valor pelo qual eu espero vender esse bem ao final da sua vida útil, e aí eu calculo quanto é o valor depreciável. O valor depreciável é a distância entre o valor que eu tenho na compra ao valor que eu espero vender no final desse processo. Perfeito? Beleza, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. E aí ele pergunta no próximo aí, qual é o lançamento de depreciação da máquina? E aí, para a gente chegar nesse valor
do lançamento de depreciação mensal da máquina, a gente vai fazer aquele mesmo processo, vou multiplicar. Nesse caso aqui, qual é o valor que a gente tem de depreciação? O valor depreciável? R$550 mil. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar ele por 10, correto? Multiplicar os 5.500 por 10% e dividir por 12, para dar o total de R$4.583,33. Aqui e aí o lançamento do mesmo jeito. Despesa com depreciação de veículos contra a conta credora de depreciação